Ei, gente, tudo bem? Bom, mais uma vez sejam bem-vindos aqui na Escola de Palestrante de Comunicação e Negócios. Eu e Letícia Mello somos sócios e a gente está cheia de conteúdo para compartilhar com vocês. A gente fica super, assim, afoita, querendo transmitir tanta coisa bacana, né? A gente está sempre ampliando o nosso conhecimento, sempre buscando novas informações, o que está acontecendo no mundo. E isso é tendência, né, gente? Ampliar conhecimento, né? Já tem uma frase aí que eu gosto muito de Alvin Toffler, que diz que os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não saberão ler ou escrever, mas aqueles que não saberão desaprender, reaprender e aprender. Então, esse aí é o mantra da vida, é olhar para frente, aprender, descobrir coisas novas, ser curioso, né? Para você que quer ser um palestrante, né, que sonha subir num palco, falar em público ou numa reunião de trabalho, você precisa ampliar os seus conhecimentos, tá? Esse é o primeiro passo do que eu vou falar com vocês aqui. Então, conhecer a audiência é assim. Então, alguém vai falar assim para você: Antônio, você tem uma palestra para dar, quer dizer, eu quero contratar a sua palestra e vai ser para empresa tal. Aí você, primeira coisa que você tem que perguntar: bom, então é para essa empresa, qual é o ramo dessa empresa, de atividade dessa empresa, quem é o público que vai te assistir, quem vai estar lá, a sua audiência, né? Qual é o perfil dessa audiência? Porque muitas vezes o seu conteúdo ele vai se adequar àquela audiência. Você não pode, por exemplo, chegar em um determinado público, talvez um público que não tem tanto acesso a tanta informação, e você trazer conteúdos muito complexos, muito difíceis. Então você tem que pensar qual vai ser a sua linguagem, adequar a sua linguagem, o seu discurso dentro do perfil daquela audiência que vai te assistir. Isso é super importante. Conheça bem a sua audiência. Bom, eu vou contar para vocês eu vou apresentar para vocês as 10 dicas para a criação de um bom roteiro de apresentação ou de uma palestra, né? Isso é baseado aí, como referência a gente tem o TED, né? Então essas dicas são dicas de referência do TED que eu quero hoje aqui compartilhar, né, em nome da Escola de Palestrante, Comunicação e Negócios. E a primeira dica super importante é: conheça bem a sua audiência antes de criar o roteiro da sua apresentação. Aí tem gente que me pergunta: Alessandra, eu preciso criar roteiro para minha palestra? Sim, o roteiro, gente, nada mais é do que a linha mestra que você vai desenvolver sobre aquele tema que você quer compartilhar com o público. Você precisa entender, primeiro, esse roteiro, e para criar esse roteiro, você precisa entender quem é a sua audiência. Sim, porque aí você vai construir a sua linha mestra, vai construir a sua história, a sua palestra, baseado em cima daquela audiência que vai te assistir. Eu vou te contar um pouquinho sobre isso logo mais. Perguntinhas que você pode fazer quando você estiver construindo aí o roteiro da sua apresentação, né? Para você conhecer mais a audiência. Então, algumas perguntas que são super relevantes, que para quem eu estou falando, né? Qual é a faixa etária média ali dessa minha audiência? A maioria é homens ou mulheres? Isso faz uma diferença também, né? Qual é o grau de escolaridade da minha audiência? E será que são pessoas realmente interessadas no tema? Ou eu preciso readequar o meu tema, né? Então, a importância de se conhecer a audiência vai fazer uma grande diferença para você na hora de você construir o roteiro da sua palestra. Sim, roteiro. O roteiro você constrói lá num arquivo de Word para entender o que você quer falar, o passo a passo, o que vai em cada slide, e a partir dali você vai transferir isso para o PPT, para o PowerPoint ou para outra ferramenta que você considera mais fácil, que você gosta de trabalhar. Mas conheça a sua audiência para você construir o roteiro da sua apresentação. Que essa segunda dica importante diz que tenha em mente onde e como sua apresentação será exibida. Vou contar para vocês o que aconteceu uma vez. Uma vez eu fui contratada para dar uma palestra no interior, numa cidade do interior. Eu lembro que o acesso para chegar era super complicado. E aí eu lembro que a contratante, um dia antes de eu ir, me perguntou se eu estava levando o telão, o telão e o projetor, e o microfone e as caixas de som. Não,
Então, assim, eu falei, não, isso é uma responsabilidade do contratante. Imagina, eu vou carregar um telão. Eu poderia levar um projetor se fosse uma outra condição, combinado ou não. Mas a maioria dos palestrantes não tem projetor, não tem, assim, um telão, essa estrutura. Alguns sim, mas outros não. Então é importante você perguntar para o seu contratante, olha, eu vou precisar do telão, da tela, a minha apresentação, o formato dela, exemplo, é 16, né, 16 por 9, aquele formato mais horizontal, mais ampliado. Eu preciso de caixa de som, de microfone, do flip chart, do projetor. Então, você entender quais são os equipamentos, os recursos tecnológicos que o contratante tem para que você possa fazer a melhor apresentação e não ter contratempos na hora que você chegar lá e o contratante achar que você estava levando tudo e você não está levando tudo. Dica é você definir qual é o objetivo da sua apresentação. É exatamente isso, ou seja, o que você quer alcançar, qual é o objetivo seu com relação à sua apresentação? Você quer impactar as pessoas, você quer provocar uma transformação, você quer provocar questionamentos, você quer inspirar as pessoas, você quer causar um impacto positivo, enfim. Você tem que saber exatamente qual é o objetivo que você quer alcançar com a sua apresentação, porque isso vai ajudar você muito bem na hora de criar o seu roteiro. Então, entendendo qual é o objetivo, o que eu quero com esse tema, né? Por exemplo, quando eu falo de mundo VUCA, mundo Bunny, qual é o meu objetivo? É levar para as pessoas um conhecimento completamente atual, novo, né? E disruptivo, mas provocar nelas, assim, uma reflexão sobre esse tema totalmente diferente, mas atual, que eu tô trazendo para eles. Isso é super importante. Outra dica super importante é você escolher o formato ideal da sua apresentação. Então, por exemplo, eu adoro o PowerPoint no formato 16 por 9, né? A Escola de Palestrante tem uma equipe de design que faz, né, apresentações de impacto maravilhosas, mas esse é como eu gosto de fazer. Mas tem gente que fala assim, não, a minha apresentação não tem slide, não tem nada. Eu quero um flip chart porque eu vou fazer alguns desenhos, alguns rabiscos. Ou também não quero nada, eu só vou falar para as pessoas, eu só quero compartilhar ali aquele conhecimento, mas eu não vou levar nada. Mas é importante você saber o formato, né? Então, se você quiser usar o PowerPoint ou usar um outro recurso novo, né, um outro modelo, defina e construa baseado na sua escolha, né, naquele formato. Como eu uso o PowerPoint, eu adoro os recursos e a gente tem uma equipe de design que faz apresentações maravilhosas. Então, entender e saber qual é o formato ideal que você quer fazer a sua apresentação, para uma palestra ou para uma reunião. O que eu trago também que é esboce o conteúdo e a ordem da apresentação, exatamente isso, você construiu o seu roteiro ali no Word, definiu o que você quer falar, tá lá, slide 1 apresentação, slide 2 introdução, e lembrando, a sua apresentação pessoal ela não pode ser muita, você não pode exagerar, tá? Eu vou falar aí da teoria de comunicação de Aristóteles, que diz que você tem que ter 65%, que 15% da sua apresentação, ela tem que ser sobre você, a sua autoridade. Todas essas pessoas que vão assistir a sua palestra, muita gente já vai olhar no LinkedIn, já vai stalkear você. Então ela já vai saber quem é você. Você já chega com uma autoridade sobre o tema e sobre quem você é. 20% é sobre o que você vai usar, que são os dados, as informações, os argumentos que você precisa trazer para falar sobre aquele tema específico que você domina. E 65% é a emoção. É o todo, é aquilo que você vai impactar as pessoas. Sobre esboçar o conteúdo e a ordem da apresentação, então é quando eu falei, você partiu do seu roteiro, né, entendendo, você dividiu, aí você vai transferir isso para sua apresentação, aí você vai colocar lá o passo a passo, quais são os tópicos, definir lá a ordem da apresentação, que vem primeiro, introdução, o tema, um vídeo de introdução às vezes, para você já soltar um impacto, provocar uma reflexão antes de começar a falar da sua palestra. Então, por isso o roteiro é importante, você desenhar tudo como você quer, como você gostaria, você no lugar do público, o que você acha que o público gostaria de ver ali na sua apresentação. Por isso é importante que você esboce bem aí o seu conteúdo da melhor forma possível.
Gente, a parte que eu mais gosto, que é o storytelling. Então, é fazer do storytelling seu aliado inseparável na sua apresentação. Eu gosto muito de fazer a minha palestra seguindo um roteiro de como se fosse eu estivesse contando uma história. Então, muitas vezes a minha palestra, eu começo aqui, eu trago, por exemplo, eu vou falar de mundo bunny, então eu trago um contexto de mundo, eu vou seguindo uma história, uma construção de uma narrativa aqui, isso é o storytelling, e aí aquilo vai se desenvolvendo, e uma coisa linka na outra, um slide linka no outro. É como se eu estivesse contando uma história. Então, mais imagens, menos textos, mas palavras-chave são super importantes, mas o storytelling, que eu vou falar logo mais depois, eu quero gravar para falar sobre isso, especificamente vai te ajudar muito na hora de você construir a sua palestra, já que o storytelling, ele é usar a narrativa como um grande aliado aí na sua palestra ou na sua apresentação. Outra dica super importante é você ler a sua palestra, a sua apresentação, né, em voz alta e perceber o som, sentir o som da sua voz. A minha voz, por exemplo, ela é muito forte, ela é alta, né? Minha mãe sempre diz que eu falo muito alto, e eu falo mesmo, eu falo no telefone alto, eu tenho uma voz mais forte. Então, pra mim, não há problema nenhum se alguém me disser que o microfone estragou, eu vou mandar bem. Mas é importante você perceber a entonação da sua voz, ler a sua apresentação em voz alta, porque você vai treinando e vai entendendo, vai criando uma intimidade com a sua apresentação. Porque depois, na hora que você for fazer sua palestra, você já entendeu aquele storytelling, a narrativa que você construiu do seu roteiro. E aí você vai seguindo ali, vai fluindo de uma maneira super confortável, super tranquila, porque você já tem um entendimento e você já entendeu, percebeu o som da sua voz. As pessoas precisam ouvir a sua voz. Fale para fora, não fale para dentro. Gente, outra coisa super importante. A pessoa, quando o contratante chegar para você e falar assim, olha, você tem 1 hora para sua palestra. 1 hora você tem, depois que você construiu seu roteiro, fez a apresentação, leu em voz alta, marca o tempo. Veja se você vai conseguir falar aquela narrativa toda, o seu storytelling da sua palestra em 1 hora. Eu já fui desafiada, Alessandra, você tem 10 minutos para falar. Eu falo em 10 minutos. Qualquer tempo que você me der, eu consigo sair do início e terminar no fim, causando o mesmo impacto se eu tivesse muito mais tempo de palestra, né? Mas um ponto importante é você entender que às vezes depois de você vai vir um outro palestrante, e se você atrasa, se você demora e não respeita o tempo, você atrapalha não só esse palestrante, desestrutura a apresentação dele, como você desequilibra o evento fica desequilibrado, né? Aí você vai encavalando outras pessoas. Respeite o tempo que foi dado a você e pense sempre em quem vem depois de você. Isso é super importante. Uma outra dica também legal é você colocar no início da sua apresentação um índice. Para que quando você começar e estiver falando, né, tipo, olha, gente, eu vim aqui hoje falar sobre esse tema específico, plá, plá, plá. Então hoje nós vamos falar sobre, hoje eu vou trazer para vocês isso. O índice é interessante porque a pessoa, opa, me interessa esses tópicos que ela vai falar aqui. Porque às vezes quando você também não traz o índice, ela vai ficar curiosa se o seu título, o seu tema for atrativo. Mas quando você traz os tópicos que você vai abordar, é interessante porque às vezes aquela pessoa fala, aquele tópico específico me interessa. Então o índice é importante também, tá? Eu não uso muito, mas eu considero super importante. E por último, gente, revisar seu conteúdo sempre. Acabou uma palestra? Primeiro, né, você terminou de fazer, montou, tudo ok, calculou o tempo que você tem para falar, deu tudo certo, revisa, vê se tem algum erro de português, às vezes um slide tá fora do lugar, faltou alguma outra informação, você lembrou de uma outra coisa, revise sempre. E depois que você acabar a sua palestra, é sempre importante que você atualize a sua apresentação, porque as coisas estão mudando muito rápido, né? O mundo está acelerado, muita informação nova, né? Uma coisa vale hoje, amanhã já não vale mais. Então, às vezes você está trazendo aquele tema, aquele assunto que já mudou, entendeu? Então, revise sempre sua apresentação, atualize seu conteúdo, porque isso vai te ajudar a se manter atualizado. Eu já fui em apresentação em palestra de gente que usa slide de 10, 15 anos atrás, aquela coisa totalmente nada a ver, sem qualquer tipo de atrativo, e super me desanimou. Então, sempre pense que a sua apresentação ela tem que causar o maior impacto possível.
Bom, gente, essas são as 10 dicas que eu trago para vocês fazerem uma ótima apresentação, aprender a roteirizar, criar sua apresentação de impacto, com slides de impacto, slides incríveis, né, fazendo da melhor forma possível, né, conhecendo a sua audiência, entendendo o seu conteúdo, o objetivo, o que você quer alcançar, o que você quer provocar nas pessoas, seja uma reflexão, seja uma transformação, não importa. O importante é que você construa a sua apresentação bem roteirizada, bem bonitinha, bem organizada, né? Sempre pensando, se colocando no lugar da sua audiência, ou seja, o que ela gostaria de ver se ela sentasse ali para assistir a sua palestra. Então é isso, são as dicas que eu trago baseadas no TED e que são essas dicas que eu, Alessandra Alckmin, da Escola de Palestrante de Comunicação e Negócios, quero compartilhar com vocês. Depois eu vou voltar e vou trazer outras dicas mais incríveis. Até mais!